Direito de vizinhança dos direitos reais, está lá no artigo 1277 até o 1313 do Código Civil. Bacana pra caramba esse instituto, galera. Direito de vizinhança, na verdade, aqui pela ementa da nossa universidade, ele já é o último tópico da nossa ementa, né? E já é o tópico de preparação para o semestre que vem. Toda vez que eu leciono direito de vizinhança para minhas turmas de direitos reais, eu fico nostálgico. E eu já estou entregando vocês para imobiliário. Se é comigo, eu não sei. Em nome de Jesus, seja com Se é comigo, eu não sei. Só sei que é o último tópico e a partir de aí, a partir de hoje, eu já estou preparando vocês, já estão no vestibular do direito imobiliário. Estamos encerrando direitos reais. Então, direito de vizinhança, nós temos os seguintes tópicos, meus amigos. Uso anormal da propriedade, árvores limítrofes, atrás, passagem forçada e passagem de cabos e tubulações, águas, né? Passagem das águas, direito de tapagem e condomínio. Nós vamos falar sobre esses três temas iniciais hoje. Coloquei esse esqueminha aqui para a gente entender a questão da passagem forçada. E aí, nós já estamos com o semestre concluído. Vamos lá, primeiro tópico, gente. Uso anormal da propriedade. Galera, vocês se lembram que eu falei com vocês, logo no início do tema propriedade, dos atributos da propriedade? Quem lembra dos atributos da propriedade? Hein? Gruda, né? Vamos lá, comigo. Gozar, reaver, usar e utilizar, dispor e alienar. Alienar, gruda. G-R-U-D-A. Gozar, reaver, usar, utilizar, dispor, alienar. São 5 atributos da propriedade. Só que a pessoa que possui esses atributos deve fazer uso deles com responsabilidade. Não é porque eu tenho os atributos inerentes à propriedade, todos os atributos da propriedade, e se eu tenho todos os atributos da propriedade, a minha propriedade é o que, gente? Propriedade plena, não é? Ou alodial, né? Eu faço uso de todos os atributos da propriedade, não há nada que me restrinja. Quando eu não tenho todos os atributos, ou não posso fazer uso dos atributos, que vão gravando uma restrição, a minha propriedade é o quê? Ela é o quê? Restrita, né? Então me falta algum atributo daquela propriedade. Mas não é porque eu gosto de todos os atributos da propriedade que eu posso fazer mau uso dela, não é? Eu não posso fazer mau uso da minha propriedade. A partir do momento que eu não uso a minha propriedade com responsabilidade e de algum modo eu estou gerando algum dano à comunidade onde eu moro, eu estou infringindo o direito de vizinhança. Eu estou infringindo uma norma do Código Civil que estabelece um convívio pacífico, né, social, amigável com as pessoas que compartilham, que moram no logrador onde eu moro também. A regra é simples. Lembra que eu falei do gruda para vocês, né? Gozar, reaver, usar, utilizar, né? Dispor, alienar, não é mesmo? A regra do direito de vizinhança é a regra dos 3 S's. Muito facinho, querido. Lembra? Regra dos 3 S's. 3 S's. Saúde, sossego, segurança. Pensou em direito de vizinhança, lembre-se da regra dos 3 S's. Saúde, sossego, segurança. Havendo violação de qualquer um desses S's, você de algum modo já está infringindo ao direito de vizinhança. Você já está cometendo algo que está perturbando a paz social. Vamos imaginar, tem vasta jurisprudência no Tribunal do Rio de Janeiro, sabe sobre o que, meus amigos? Conflitos entre condôminos, ou entre condômino e condomínio, ou condomínio e condômino, por causa de latido de cachorro. A pessoa tem aquele cachorrinho pequenininho, Poodle, Yorkshire, Tenerife, Basset, Cocker Spaniel, Pinscher, aqueles cachorros lá tem pra caramba, né? E incomoda o vizinho. A pessoa chega em casa às 6, 7 horas da noite, o cachorro começa a latir. E aí você está perturbando o sossego daquele morador. Outro exemplo. Você mora num prédio
frente para a rua, embaixo, abre um bar. 11 horas da noite, música ao vivo. Quando não é um pancadão. Né? Não, pancadão é pior ainda, né? Música ao vivo, violãozinho tá maneiro. Mas quando bate batidão mesmo, ferrou. 3 horas da manhã tá no batidão. E você não dorme. Normalmente, esses conflitos, se a gente for observar na prática mesmo, esses conflitos de vizinhança, né, entre morador e bar, prédio, igreja, condomínio onde tem playground, as crianças ficam até 10, 11, meia-noite, às vezes brincando, correndo. Normalmente, via de regra, o conflito se encerra, termina com a chegada da polícia militar. 80% dos casos são solucionados ali na hora. Nem é. Né? Mas alguns casos chegam até o judiciário. Até o poder judiciário. Por iniciativa ou do condômino ou por iniciativa do condomínio. Ok? Em relação a bares, especialmente em relação a bares, boates, casas de festa e tudo mais ali, né? Porque já passou da hora e não tem aquele isolamento acústico. Você vê um barzinho de esquina aqui, não tem isolamento nenhum. As cadeiras estão na calçada, a pessoa vai lá, bota a música e quem mora por perto, 3, 4 da manhã está lá sofrendo com barulho. Ok, pessoal? Maravilha? Então a regrinha dos 3 S. Lembrem da regrinha dos 3 S. Saúde, sossego e segurança. Ela vale tanto para o convívio dentro de um prédio, mas também na parte externa. Tá bom? Também o convívio que você tem com o seu vizinho, mas não é aquele vizinho que mora junto com você. Mas está ali, é o seu vizinho, né? De calçada. Ok? Vamos lá. Então, o uso normal da propriedade está lá no artigo 1277. O proprietário ou possuidor, galera, prestem muita atenção nisso. Proprietário ou possuidor. O texto da lei, ele foi muito feliz nisso. Ele abriu o precedente para que a pessoa que também esteja na posse, seja posse com título ou sem título, seja aquele possuidor que tem, por exemplo, um contrato locatício, possa reivindicar o seu direito de dormir. Não é porque ele não é o proprietário, não é porque ele não está gravado na escritura do imóvel, né, que ele tem que ficar até 4 horas da manhã escutando música ao vivo. Então a lei ela foi muito fechada, muito feliz, ela amarrou direitinho o texto, falando o proprietário ou possuidor de um prédio, que eu não botei uma seta aqui, cobri uma seta aqui, tem o direito de fazer cessar interferências prejudiciais a, vamos lá comigo, galera, saúde, sossego e segurança. Provocados por quem? Pela utilização da propriedade vizinha. Quer dizer, o vizinho perturba a paz, o vizinho perturba a ordem, e aí você, no direito de vizinhança, você vai lá e pode fazer valer, cessar aquele prejuízo, aquele desconforto que aquele vizinho está cometendo, está extrapolando aí os limites do seu direito de propriedade. Ele pode dispor, ele pode usar, né? Ele pode usufruir, utilizar a propriedade dele, mas desde que faça isso com responsabilidade. Lembra que nós estudamos umas 2 aulas atrás sobre a função social da propriedade? É isso. Uma das funções sociais. Lembra que eu fiz a piada lá da casa da minha mãe? O vizinho com a piscina? A mesmíssima coisa. A pessoa sai, deixa a piscina descoberta, né? Aquilo ali é um criador de mosquito. Ah, mas ele não está perturbando a ordem? Não está, mas ele está colocando em risco de saúde a vida dos demais vizinhos. Beleza, meus amigos? Estão entendendo como é? É bem interessante o Instituto, né? O Instituto ele prende direitinho, ele amarra direitinho para assegurar que todo mundo possa viver em comunidade com conforto, sem nenhum risco, sem nenhum ônus que possa, né? Algo que possa interferir ou prejudicar a sua vida. Muito bem. Aí eu botei lá. Este direito não protege somente ao proprietário, mas também ao possuidor, que poderá valer de medidas judiciais para assegurar tal direito. Ou seja, havendo risco, né, da sua segurança, por exemplo, né, nós falamos das ações possessórias, nós falamos das medidas judiciais dentro de direitos reais. Lembra que nós falamos lá? Ação para recuperar a posse, né, ações de legítima defesa da posse, reintegração de posse, manutenção da posse, pedido proibitório. Aí nós falamos outras medidas judiciais, anunciação de obra nova, ação demolitória, ação publiciana. Lembra de tudo isso, senhores? Lembra disso? Então, nós, por exemplo, se tem um vizinho
que está praticando, produzindo uma obra, trabalhando numa obra lá, e essa obra está colocando em risco a segurança, também é uma infringência ao direito de vizinhança. Eu posso entrar com uma ação de denunciação de obra nova. Em casos mais drásticos, eu posso até entrar com a demolitória. Não é? Eu posso até entrar com uma ação demolitória. Por qualquer ação para desfazer aquilo que está colocando em risco a minha vida, eu posso utilizar o instituto do uso anormal da propriedade. Ele está fazendo uma obra ali que não oferece segurança nenhuma e objetos daquela obra estão caindo sobre a minha residência. Eu estou tendo danos, eu estou tendo prejuízo e estou correndo risco também. Ok, meus amigos? Belezinha isso? Tranquilo? Difícil? Moleza, né? Decoreba. É só entender o instituto e visualizar o campo desse instituto, né? Ok, pessoal? Então, o direito não protege só o proprietário, mas também o possuidor, que poderá valer-se de medidas judiciais para segurar. Aí me fizeram a seguinte pergunta: Gustavo, e se o possuidor não tiver um título justo, não tiver um justo título, ele for, por exemplo, um posseiro, ele pode, ainda assim, fazer uso do direito de vizinhança, reivindicar, invocar esse direito para resguardar a sua paz, a sua segurança? Resposta: o que vocês acham? Sim. Sim, naturalmente. A posse é mansa, é pacífica, a posse é justa, de boa fé. Ele está lá, está convivendo socialmente com outros moradores, está fazendo daquele solo a sua habitação, criando sua família e tudo mais. Então ele pode utilizar tranquilamente o direito de vizinhança para resguardar o seu direito de viver em paz. Dúvidas, meus amigos? Algum trauma? Nenhum? Beleza? Então pulamos o tópico uso anormal da propriedade. Vamos passar para árvores limítrofes. O que são árvores limítrofes? O próprio nome já diz, né? Árvore que está no limite. A árvore limítrofe está lá no 1282 do Código Civil, é aquela cujo tronco está na linha divisória entre dois prédios, presumindo-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Então o que significa isso, meus amigos? Se nós temos uma árvore e ela está exatamente no limite, olha, você vê aqui o chão aqui, vamos imaginar que essa linha que nós estamos visualizando aqui é o limite entre uma propriedade, que eu vou denominar propriedade A, propriedade B, eu sou o tronco, estou no meio. Não precisa estar 50% para cada lado, não, posso estar um pouquinho mais para um lado ou um pouquinho mais para o outro. Mas o tronco da árvore, ele tem pega tanto pedaço de uma propriedade como de outra. Ela está localizada de modo que o usuário de uma propriedade, o proprietário, o morador de uma propriedade utilize ela, né, tenha ela, e o proprietário de outra propriedade tenha também. Beleza? Então a árvore limítrofe é assim conceituada. O vizinho que utiliza essa árvore com intuito nocivo poderá caber, né, contra ele a ação obrigacional de fazer ou não fazer, por exemplo. Se eu estou utilizando aquela árvore ou simplesmente não estou cuidando dela adequadamente e aquela árvore está oferecendo risco, ou a minha utilização dela está provocando risco ao meu vizinho confrontante, aquele que realmente faz fronteira com o meu terreno, caberá contra mim uma ação judicial para que eu desfaça o que eu estiver fazendo com aquela árvore ou simplesmente possa fazer algo para salvá-la. Vamos imaginar que aquela árvore não está devidamente podada. Os galhos estão crescendo muito. Ou a árvore está começando a se inclinar de modo que ela vai cair. É necessário que aqueles dois proprietários tomem alguma atitude em conjunto. Mas vamos dizer que só um proprietário toma a iniciativa de proteger o seu próprio imóvel, evidentemente. E o outro nada faz. O outro, a árvore não está caindo para o lado dele, então ele também não está se mobilizando. Cabe contra ele uma ação de modo que ele se mobilize para também, de algum modo,
fazer algo para que não haja prejuízos ao direito de vizinhança. Estão entendendo, pessoal? Tranquilo? É a segurança. É a questão da segurança. É a questão da segurança. A árvore está colocando em risco a segurança, que é um dos S's aqui, daquela outra residência. Ah, mas vamos podar a árvore. Calma, não é por aí. É simples, né? Sobe na árvore, serra os galhos. Vamos só observar uma coisa, gente. Teoria é uma coisa, a prática é outra. Na prática, de fato, pega uma escada, vai lá, corta os galhos, está tudo tranquilo. Algumas prefeituras observam isso. Rio, nós temos aí parques de jardins, Niterói, nós também temos a Secretaria de Meio Ambiente. E cada prefeitura tem departamentos que cuidam dessa questão de árvores, ainda que a árvore esteja em solo privado. Não é se sair cortando a árvore, desbastar a árvore e acabou. Você responde por isso. Se a árvore for pública, estiver na rua, pior ainda. Mas tem um código de posturas do município e alguns códigos de posturas municipais estabelece que até para você cortar a árvore dentro do seu próprio terreno, você precisa de uma autorização. Por quê? Porque é meio ambiente. Até para podar a árvore dentro do seu próprio terreno, vou lembrar mais uma vez, não são todas as prefeituras, nem são todas que fiscalizam, mas algumas prefeituras têm isso aí, o código de posturas do município, formando lá que para você retirar a árvore ou para você podar a árvore, primeiro tem que ser uma pessoa especializada com equipamento adequado e aí tem que ser com a devida autorização municipal. Ok, meus amigos? Tranquilos em relação a isso? Joia, beleza? Dúvidas, senhores? Não? Então vamos passar para a passagem forçada e passagem de cabos e tubulações. Gosto desse tema, galera. Esse tema é bem interessante. Olha lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente. Passagem forçada não é servidão. São institutos bem parecidos. Mas passagem forçada não é servidão. Passagem forçada ela é obrigatória. Servidão é facultativa. Passagem forçada é indenizável. Servidão não. Passagem forçada é direito de vizinhança, servidão é direito real de fruto, de fruição. Então são coisas, há uma pequena distinção ali, uma pequena diferença. Na servidão ele faculta a servidão. E uma vez que eu lhe dou a servidão, a passagem pelo meu imóvel, aí você adquiriu aquele direito real. Fica mais complicado para eu remover. Para eu retirar a servidão é possível? É possível, desde que faça como? Desde que faça em comum acordo com o servido, né? Imóvel serviente e o imóvel que é beneficiado pela servidão. Vamos lá, vamos entender aqui pelo caput do artigo 1285, senhores. Olha que bacana. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública nascente ao porto, fecha comigo. Por que nascente ao porto? Quando o legislador pensou nisso, ele pensou naquelas comunidades ribeirinhas, que você tem um acesso por via de barco. Então, se tiver um móvel encravado que eu não consiga chegar ao pia para pegar uma embarcação para ir a algum centro comercial, né, próximo de onde eu moro, e basicamente isso é mais utilizado de vizinhança mesmo em locais urbanos, em logradouros urbanos, mas vamos lá. Nascente ao porto pode, mediante o pagamento de indenização cabal, ou seja, tão somente dos prejuízos que forem infringidos ao imóvel que vai servir, constranger, olha só a palavra, senhores, constranger o vizinho. Constranger é realmente constrangimento. Forçar. Você não tem como decidir. É algo que é compulsório. Uma decisão compulsória, entendeu? Então, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado. É o juiz que vai estabelecer o rumo. É o poder judiciário que vai estabelecer o rumo. Não é você que vai chegar e falar assim, não, eu quero passar por aqui. Tchau, tô entrando, hein? Oi, tudo bom? Tudo bem? A dona de casa está lá estendendo a roupa no varal. Oi, vizinha, tudo bem? Não é, não vai ser assim. Ele vai, mediante decisão judicial, vai constranger o seu vizinho e o juiz de direito lhe dará a passagem, devida passagem, e vai fixar o rumo. Gustavo, como é fixado esse rumo? É óbvio que vai ser observado
o interesse do imóvel encravado. Eu coloquei para vocês aqui no quadro, meus amigos e amigas, um esquema. Aqui nós temos uma planta, que eu desenhei assim simbolicamente, um logradouro. Nós temos imóvel lote A, B, C, D, E, F, G, H, I. Se vocês puderem observar, todos esses lotes aqui têm acesso à via pública. Correto? Estão observando, meus amigos? O A, o D, o G, o B, o C, o F, o I e o H. Mas o imóvel é considerado imóvel encravado. É difícil você ver isso, mas acontece hoje. O imóvel encravado, como narra o texto do artigo 285, ele não tem acesso à via pública ou ao nascente. Então, o proprietário do imóvel encravado poderá, mediante indenização cabal, constranger qualquer um dos proprietários dos respectivos lotes confrontantes com dele a lhe dar passagem o quê? Bem? Forçada. E aí o juiz vai estabelecer o melhor trajeto. Vamos imaginar uma série de hipóteses aqui. Gente, mas como eu estou falando, são hipóteses. O direito não é uma ciência exata. Vamos imaginar algumas hipóteses interessantes aqui. Vamos lá. O imóvel encravado, o imóvel é... Está aqui o imóvel encravado. Demandou a ação em face do imóvel H. E o juiz acolheu o pedido e determinou aqui como passagem forçada. Vejam bem. Estabeleceu no imóvel H a passagem forçada e o acesso do imóvel encravado para a via pública. Então, através dessa medida, ele agora tem acesso à via pública. Tem um limite de tamanho disso? Como se fosse tivesse um carro. Pois é, o texto de lei não estabelece limite do que será constrangido. Presume-se uma pessoa. Mas não é só uma pessoa. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que um cadeirante. Então a gente estabelece pelo menos um limite mínimo para que uma pessoa passe com certa segurança, com luminosidade, né, que possam passar até duas pessoas ao mesmo tempo. Um carro já não é, né, já não vai ser beneficiado da lei. Já não é beneficiado por esse instituto. Alguns que entendem que sim, mas seria o quê? Constranger demais o proprietário do veículo, o proprietário do terreno, do imóvel, entendeu? Temos que observar uma coisa. Ela está gravando, ela não vai conseguir copiar, depois ela pega. Duas observações que eu quero colocar para vocês. Primeiro, em relação ao prédio H, ao proprietário do imóvel H, mesmo ele perdendo uma área, uma metragem dele para a passagem forçada, no RGI não vai constar que houve uma redução do seu lote. Vai constar a passagem forçada, vai ser gravada a passagem forçada, mas, por exemplo, se o terreno dele é de 15, 30, continuará sendo 15 por 30, sendo 2 metros de passagem forçada para o imóvel encravado é. Pois não? Professor, o E é passagem forçada porque Uhum. eu tenho um exemplo da servidão, já que não é obrigatório. Não entendi, vamos lá. A diferença da servidão com esse caso aí. A diferença da servidão? Porque a servidão é o próprio imóvel H que oferece a servidão. A servidão ela é facultativa, a passagem forçada ela é obrigatória. A servidão é direito de fruição, real de fruição. É um acordo, eles entram em acordo e oferecem a servidão. Uma vez oferecida a servidão passa a ser direito real. Ela está lá. Mas a servidão pode ser modificada. Mas se ele não quisesse, não poderia sair por outro. Sim, pode. Ele pode constranger o vizinho do B? Pode. Ele pode constranger o D? Pode. Ele pode constranger o F? Pode também. Por isso que eu botei esse esquema aqui. Esse esquema está proposital.
Vocês vão ver duas hipóteses aqui de constrangimento do vizinho. Fala aí, Iris. Oi? Pode, você vai ver só. Por isso mesmo, você pegou o fio da meada. Vamos lá. Coincidentemente foi o H. Ele tem acesso à rua pelo H. Mas Gustavo, olha só, por que ele não constrange o B? Vocês sabem o que é isso aqui? Todo mundo viu isso aqui no desenho, mas ninguém entendeu isso aqui. Não, isso é um ponto de ônibus. Qual é a distância mais curta? É aqui? Ou ele tem que sair daqui e dar a volta? Então vai valer o quê? Princípio da quê? Da dignidade da pessoa? Humana. Vamos imaginar que ele tem uma pessoa idosa morando com ele. Olha que essa pessoa teria que andar, se fosse feito, por exemplo, a passagem pelo B, para pegar o transporte coletivo. Passar uma quadra inteira. E, no entanto, como foi a passagem forçada, o vizinho constrangido foi o H, ele sai. Na hora, é claro que isso não vai ser escolhido ao acaso, vai ser feito um estudo de viabilidade. O juiz vai se valer dos seus auxiliares, dos peritos, para poder analisar isso aqui. O acesso mais fácil para que ele possa ter deslocamento é pelo imóvel H. Então, quem vai ser constrangido? O imóvel H. Pois não. Aí tem uma questão que caiu, que era sobre assim, o caso de servidão. Vamos supor que esse prédio aí fosse de 3 irmãos. Aí eles entraram, um dos irmãos aceitou que tem uma servidão para entrar no carro. Ok. Teria que ter o consentimento dos 3 ou somente um carro? Aqui é uma hipótese diferente. Se ele consentiu, se ele é o proprietário aqui que consentiu que ele também alargasse mais essa passagem forçada e oferecesse o acesso do automóvel, ele cedeu, no caso da servidão, que não é passagem forçada, é outro instituto, Camila, o direito de. Ele ofereceu, ele passou, ele cedeu, concedeu e a pessoa adquiriu esse direito real. Oi? Se os 3 estiverem gravados como proprietário do imóvel, sim. Vamos lá, se um quiser e 2 não. Os outros 2 são proprietários? É uma compossessão? Eles são coproprietários do imóvel? Por exemplo, eu e minha irmã. Se eu e minha irmã moramos num terreno e eu quero dar uma servidão para o meu vizinho, de modo que ele possa entrar com o automóvel, até com micro-ônibus, uma van, aí eu tenho que ter o consentimento dela, porque ela também é a proprietária. Porque na hora de gravar a servidão no meu imóvel, ela vai ter que ter ciência. Autorização dela. Autorização. Agora, se ela só é minha irmã, mora comigo, e o proprietário está, que eles chamam de propriedade nua, só eu sou o dono, né? A nua propriedade, só eu sou o dono, só eu vou responder, e ela vai ter que acatar isso, entendeu? Ok? Os carros? Nosso beleza? Ok? Subente está em condomínio no caso de... Exatamente, condomínio. Se a propriedade estiver em condomínio, o condômino, coproprietário do condômino, vai ter que também dar anuência. Se for uma propriedade só de uma pessoa... Não, eu digo a diferença da concessão, porque o... 2 ou mais pessoas aqui, ó. são propriedades, ou você no condomínio, por exemplo, um casal, vai ter que ter a anuência do casal, ou só do condomínio não é com propriedade. Vanessa, onde você deve um dourado? Está gravado o nome dos 2? Então o que importa aqui é só que propriedade. Entendeu? Vamos lá, senhores? Gustavo, Pois não. você disse que aí nesse caso, o proprietário do Mas isso aqui é branco? ele acionou o imóvel H. Ok. Tá? Vamos supor que o juiz é obrigado a aceitar essa função, ou ele Tá vendo pode que chegar lá e fazer um estudo e dizer, não, você não vai ter pelo H. Sim. Olha só, pessoal, atenção, presta atenção. Olha a pergunta aqui da Patrícia. Patrícia fez uma pergunta interessante. O juiz, ele pode não entender, ele pode não acatar o H e pode escolher outro? Pode, por isso eu botei aqui, ó. Cujo rumo será o quê? Judicialmente?
Entendeu, Lio? Beleza? Então ele viu que é mais viável, pelo acesso dele, serviço, transporte público e tudo mais, ele sair pelo imóvel H e constranger o vizinho do H. Agora outra coisa, gente. Observem uma coisa aqui que eu botei nessa planta aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é o quê? É a rede de captação de esgoto, fornecimento de água e coleta de esgotos. Você está vendo por onde passa? Está passando por aqui? Por onde vai sair o esgoto e por onde vai entrar a água? E agora? Pelo F, né? Mas pode sair pelo D? Pode. Observaram uma coisa diferente aqui? Construção, 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 construção. Terreno. Então ele pode fazer a conexão da rede quando ele construir. Já vou botar aqui, já vou prediar aqui o imóvel cravado. Pronto, levantei. Já está construído. Por onde vai sair? Por onde entrará a água e por onde sairá o esgoto? Mais uma coisa. Vamos imaginar a seguinte hipótese. E é bem grande. Tem como ele passar? Qual é a via mais fácil? Direto para a caixa de coleta. Aí me fizeram a seguinte pergunta: Manso, só tem um problema. O problema é o seguinte: justamente por onde tem o trajeto do cano, aqui está a garagem do meu carro. E aí? Não, quebra. Ela achou que eu estava... mas de certa forma não deixa de ser. Mas aí ele vai ter que... Vai quebrar. Mas aí o que vai acontecer com ele? Mediante o que mesmo, senhores? Pagamento de indenização. Ele vai quebrar a garagem, vai tirar as pedras de caminho, o cimento, o concreto,